Bienvenidos a Vida en Alabama. Este programa de conversación y análisis ha sido creado en respuesta a la necesidad de tener a la comunidad latina de Alabama bien informada. Hola Latino les da la más cordial bienvenida y espera que disfruten cada minuto de este podcast. Vida em Alabama foi criada em resposta a uma necessidade de atender a nova comunidade de imigrantes brasileiros que está chegando ao Alabama. Usando os anos de experiência que o Olá Latino desenvolveu dentro da comunidade, Vida em Alabama irá servir como conexão entre empresas e a comunidade da língua portuguesa. Este es un programa producido por Hola Latino, su conexión con la comunidad inmigrante. Los comentarios presentados en este programa no son responsabilidad de Radio Centro Birmingham ni de Hola Latino. La información proporcionada por los protagonistas debe ser tomada exclusivamente como comentario y de ninguna manera como base de consultoría o consejos. Los invitados especiales están eximidos de cualquier responsabilidad con la audiencia de este podcast. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Alabama Power, las agencias State Farm de Vivian Mora, Horizon Church, la Asociación Latinoamericana de Alabama y el proyecto Mi Futuro. En esta ocasión, Vida en Alabama presenta el tema COVID em nossa família. En este programa tengo el placer y el honor de presentarles a Jennifer Goodnight. Ella es muy amable y ha decidido tomar el liderazgo de este proyecto y será encargada de conducir el podcast. Jennifer es una profesional que ha estado trabajando para la banca corporativa por más de 10 años y se ha destacado por su arduo trabajo voluntario dentro de la comunidad latina. Bienvenida a Vida en Alabama, Jennifer. É um grande prazer poder fazer parte deste projeto. Muito obrigada pelo convite. Agora eu quero apresentar para vocês as nossas convidadas especiais de hoje. Com muito carinho, eu apresento a nossa convidada, Rosemary Leane de Oliveira, mais conhecida como Nani. Então, pelo podcast, eu vou estar me referindo a ela como Nani. Ela é uma enfermeira graduada com bacharelado em ciências pela UAB desde 2006. E a nossa próxima convidada especial é a Carolina Francelin, brasileira que ama uma trilha e uma receita de bolo. Formada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Imunologia pela Unicamp, pesquisadora na UAB desde 2018. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui. Carol, eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua história de como que você veio para o Alabama. Eu cheguei aqui em Birmingham em setembro de 2018 para uma posição de pós-doutorado na UAB. O pós-doutorado aqui nos Estados Unidos ele é uma colocação de emprego, é diferente no Brasil, onde o pós-doutorado é a continuação da área acadêmica até a gente conseguir entrar como uma vaga de professor na universidade. Aqui nos Estados Unidos, não, é uma posição, né? Então, no final de 2018, eu me mudei com a minha família, meu esposo e minha filha para cá, para assumir essa posição de pós-doutorado no Hospital Callahan, que é um hospital dos olhos aqui na Universidade de Birmingham. E eu faço uma pesquisa sobre terapia de célula-tronco para a cura de uma doença que chama doença degenerativa da mácula. A mácula é uma região da retina que está associado ao envelhecimento. E agora, para a nossa querida Rosemary, gostaria que também você compartilhasse com a gente um pouquinho de como que você chegou no Alabama. Eu vim para o Alabama em 2003, mas já vim morar nos Estados Unidos em 96. Meu pai veio fazer um doutorado também, eu vim com 13 anos, e fui para a universidade no Tennessee por 2 anos, me casei e vim morar aqui no Alabama em 2000. Carol, você pode compartilhar com a gente um pouquinho que tipo de trabalho relacionado ao COVID que você já esteve envolvida?
No momento, eu não estou relacionada em nenhum trabalho direto ao COVID. Só que como eu tenho pós-graduação em imunologia, eu consigo discutir um pouco de toda a teoria por detrás, tanto da infecção quanto do processo de vacinação. Mas enquanto eu estive aqui, eu não fiz nenhuma pesquisa relacionada ao COVID. E você, Rosemary, que tipo de trabalho relacionado ao COVID você já esteve envolvida? Como eu sou enfermeira, trabalhei 10 anos na emergência. Hoje eu coloco catéter no braço de pessoas que vão para casa, que precisam de antibiótico, ou que estão no hospital e precisam de quimioterapia, algo assim. Eu estou na linha de frente, realmente, do cuidado do paciente com COVID. Não sou enfermeira que estou sempre ali na cama, né, do lado, cuidando mesmo do paciente, mas em todos os pacientes que a gente vai, temos o cuidado de protegê-los, né, contra o COVID aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho em um hospital fazendo isso e trabalho no outro hospital no emergência. Então, eu vejo realmente, né, na linha de frente, vejo os pacientes entrando com vários sintomas diferentes, né, sobre o COVID. Carolina, você poderia compartilhar com a gente, com todo o seu conhecimento de imunologia sobre o COVID, comparado com a influenza? Então, assim como a influenza, o COVID, ele é um vírus. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Eles não conseguem viver fora das nossas células. A questão do COVID é que assim que a gente se contamina por ele, ele vai infectar as nossas células. E para os vírus entrarem nas nossas células, eles precisam usar um receptor, que é uma proteína que as nossas células têm, específico para que ele entre. É como se fosse uma chave de uma fechadura. Essa chave que o COVID precisa é uma molécula muito importante para a sobrevida das nossas células. Então, todas as células do nosso corpo expressam essa proteína e ela é responsável pelos sistemas do nosso corpo. O que isso significa? Quando a gente tem essa proteína sendo ativada nas nossas células, nós conseguimos respirar bem, nosso fígado funciona bem, nossos intestinos funcionam bem, nossos neurônios funcionam bem. Quando o COVID se liga nessa proteína, ele faz com que essas sinalizações, essas funcionalidades celulares não existam mais. Então, nosso corpo entra em colapso. Por isso que a infecção pelo COVID é mais dramática. Ela nos dá respostas físicas de uma forma mais pesada que um resfriado comum. Já que o resfriado comum, né, que é provocado pela influenza, ele vai ficar comprometendo só as nossas vias aéreas e não vai atingir outros órgãos. Nani, você já teve alguém da sua família que teve confirmado o vírus do COVID? Sim, tive, bom, meu irmão que mora em Atlanta, teve, fazem uns 3, 4 meses, teve contato com o COVID, testou positivo, e logo no começo da pandemia, meu irmão e minha cunhada no Brasil também tiveram o COVID. A experiência dos dois foram totalmente diferente. O meu irmão daqui, ele perdeu o senso de, como que é, taste? O Gosto. Paladar, obrigado. E perdeu o cheiro, né? O nasal. E meu irmão no Brasil e minha cunhada realmente ficaram muito doentes por 3 meses. Tiveram tosse, dor no corpo, questão de ficar fatigued, assim, não ter energia, né, para fazer várias coisas. E minha cunhada, ela fala que ela teve, tipo assim, o que eles chamam de COVID fog, né? Eu não sei como que fala em português, mas é como, tipo assim, você realmente esquece das coisas. Eu falava uma coisa para ela de manhã, à tarde ela já tinha esquecido que a gente tinha conversado. Hoje, graças a Deus, estão melhores, já passaram, mas perto, assim, de mim, realmente, amigos, família no Brasil, todos já passaram por isso.
Carol, e você? Você já teve essa experiência, né, de alguém da sua família estar com o COVID? Eu tive, no final de 2020, a minha filha testou positivo. Ela estava no daycare, né? Ela ainda não ia para a escola pela idade, então ela ia para o daycare. E a gente recebeu que a professora dela testou positivo num domingo. Na segunda-feira seguinte, no final do dia, ela começou a apresentar sintomas, e aí eu testei, ela positivou também. Então, ela ficou 3 dias bem congestionada. Assim, eu nunca vi ela tão prostrada, nem com dor de garganta, nada. Ela tinha ficado tão debilitada. Ela reclamou bastante de congestionamento, né? Porque tampa até o ouvido. Mas também foi assim, foram 3 dias de cama e depois o resto da quarentena, atividade total. Ela não teve nenhum problema respiratório maior, graças a Deus. Mas ela teve um reflexo na bexiga, né? Ela teve como se fosse uma infecção urinária, só que causada pelo vírus. Agora, fiquei sabendo, na verdade, ontem, a minha irmã e meu cunhado no Brasil estão positivos para o COVID, mesmo com a vacina. Então, eles já estão com a 2ª dose de vacina, mas eles foram para uma festa de casamento, né? Que a vida está voltando ao normal. E aí eles testaram positivo. Eles só tiveram 1 dia de febre e agora estão com sintomas de gripe leves, como eles estão relatando. É importante a gente lembrar que é isso, né? A vacina, ela não inibe que a gente pegue, mas ela reduz os sintomas. Né? E pela idade dela, eu gostaria de saber, primeiro, que você compartilhe com a gente a idade da sua filha e qual é a sua opinião sobre a vacinação para as crianças. A gente está aqui com a nossa convidada especial também, a Rosemary, e o filho dela já é um pouquinho mais velho, então a gente vai estar, né, vendo a opinião de diferentes faixas etárias de idade. Então, eu gostaria de saber, primeiro, de você, qual a sua opinião sobre, né, a vacinação para as crianças na idade que a sua filha está no momento? Hoje, minha filha tem 6 anos e meio, e eu sou a favor da vacinação para crianças nessa faixa etária, que está liberada até 5 anos, né, o mais novo, recentemente foi aberta. Simplesmente porque quando a gente toma vacina, não só crianças, né? Todo indivíduo que toma vacina, ele já tem células prontas para reagir quando o vírus entra no corpo. Então, uma vez que a gente está vacinado, quando o vírus entra no nosso corpo, as nossas células já combatem e matam esses vírus que entraram. Quando a gente mata rapidamente o vírus, ele não tem a capacidade de se reproduzir no nosso organismo, mutar e então se espalhar para outras pessoas. As crianças estando vacinadas, isso também vai acontecer com elas. Então, nas escolas, a gente reduz as chances de espalhar o vírus, e, consequentemente, nos ambientes sociais e nos núcleos familiares. Então, quanto mais pessoas a gente vacina, incluindo as crianças, mais fácil a gente consegue acabar com a pandemia. O que tem muito sido discutido é a segurança dessa tecnologia nova da vacina de RNA para as crianças. E o que tem sido demonstrado, tanto pelas pesquisas antes da vacinação e até agora, né, pelos relatos do protocolo de vacinação que está sendo empregado nos Estados Unidos desde novembro, é que as crianças estão reagindo bem. Os efeitos colaterais, eles são mínimos, e a gente não tá tendo nenhum relato de problemas né, de mortes, que é o grande problema de um caso assim, de infecção ou de vacina, é a morte do indivíduo. E isso não está acontecendo. Então, a princípio, está tudo dentro do protocolo de segurança emitido pelo CDC aqui nos Estados Unidos. E agora eu gostaria que a nossa convidada Nani, né, compartilhasse com a gente a idade do filho dela e qual a opinião dela sobre a vacinação das crianças já nessa idade que ele está, né?
Eu tenho um filho de 13 anos, e a gente decidiu vaciná-lo, já foi em novembro, não, acho que foi outubro ou novembro de 2021, quando saiu a vacina para criança dessa faixa etária. Eu não decidi sozinha, não o obriguei a vacinar, porque realmente nas escolas a conversa sobre COVID, vacinação, não vacinar, tem muita implicação, né? Então, eles conversam com os amiguinhos deles nas escolas e falam, mas meu pai falou que eu não vou crescer, ou vai cair cabelo, ou o que for a conversa das crianças, né? Então, a gente sentou com ele, teve uma conversa aberta, falou para ele que realmente o que a ciência fala, realmente é uma ciência nova, mas que com os estudos, tudo é uma vacinação segura, e com ele decidiu se vacinar. Então, eu acho que para mim é muito importante, claro que uma criança de 6 anos já não tem a mesma, né, capacidade mental de ter uma conversa assim, né, com adultos, mas dependendo da idade da sua criança, eu acho muito importante conversar o porquê da vacinação, o porquê que a gente vai fazer isso, o porquê que a gente acha que é a melhor decisão para você. E ele também decidiu por ele fazer isso. Eu, como enfermeira, tenho que tomar a vacina da influenza todo ano, e é uma decisão que realmente cabe a cada um, né? Você tem que fazer o seu estudo, mas por favor não faça pelo Facebook. Entre na CDC, faz a sua pesquisa e procure o que é melhor para você. Isso é o que eu acho que foi o melhor para ele, a decisão que ele tomou, e nós como pais também tomamos, né? Para protegê-lo e proteger a gente. Carol, qual a sua recomendação hoje para as famílias que estão aqui no Alabama sobre o COVID? A minha primeira recomendação é seguir o que o CDC fala, né, nos jornais, sobre você se proteger. Então, se o condado em que você mora, se as escolas que os filhos frequentam, o ambiente de trabalho, requer que use máscara, faça uso da máscara correto, não deixe ela abaixo do nariz, né? Não deixe pendurada no pescoço, mas use a máscara do modo correto, mantenha a distância social se isso for pedido, e também evite se aglomerar, né? Fazer grandes reuniões quando não é necessário. Além disso, é muito importante, trazendo de volta o que a Nani disse anteriormente, as pessoas não se munirem de informação através de redes sociais. Então, não fazer uso de redes sociais, opiniões populares, mesmo jornais e televisão que têm ali uma tendência política por trás daquela informação científica, para se munir de informações sobre a infecção do COVID. Sempre buscar informações em sites confiáveis. O melhor deles é o CDC, porque o CDC é o órgão porque o CDC ele é como se fosse o Ministério da Saúde aqui nos Estados Unidos, então ele sempre vai passar as opiniões bem confiáveis. Essas são as minhas observações e dicas. E para você, Nani, qual seria a sua recomendação para as famílias aqui no Alabama? Para mim, como enfermeira que trabalho na frente, né, disso, tem vários sites pela cidade de Birmingham que você pode ser testado for free, sem pagar nada. E outra, os hospitais vão cuidar de você. Se você precisar chegar em uma emergência, você não vai ser mandado embora por causa de não poder pagar, não ter papel, coisas assim. Então, os hospitais aqui no Alabama, eles têm que ver toda pessoa de qualquer valor econômico. Então, não hesite em procurar ajuda médica. Eu acho que às vezes o COVID começa
com aquela, o nariz escorrendo, uma dorzinha no corpo e tudo mais, mas ele pode progredir, ainda mais pessoas que têm sistema imunológico baixo, ele pode progredir para uma grande infecção, que a gente já viu. Então, procure centros de saúde que tem várias clínicas que são non-profit, e os emergências também. Se você realmente precisar de uma ajuda médica, os hospitais estão abertos. Hoje, claro, os hospitais estão lotados, né, de muitas emergências, então se você não está, como diz, se você está se sentindo muito mal, procure um urgent care, alguma coisa assim. Agora, se você acha que você está com problema respiratório, que você não está conseguindo respirar, por favor, procure uma emergência, eles vão te ver, como eu falei, não importa, né, o status que você tem aqui nos Estados Unidos. E lave as mãos, não toque o rosto, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias por estar en este programa. Ha sido muy informativo y yo me siento que me he educado más con los comentarios y las opiniones de nuestros profesionales de la salud. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar ahora desde este programa a tener un espacio dedicado a conocer más las actividades o las oportunidades que la comunidad brasilera puede tener en Alabama. Así que con esto yo quiero dar el paso a Jennifer a que nos cuente qué novedades hay, qué oportunidades hay para la comunidad brasilera en estas próximas semanas. Gostaria de compartilhar com todos vocês que a Horizon Church convida todos os casais para a conferência de casais, que irá acontecer agora em fevereiro, nos dias 4 e 5. Você não pode perder este encontro. E também, para mais informações sobre este encontro, se você tiver alguma dúvida, entre em contato lá na igreja Horizon Church com o Wendell ou a Catrine. E um lembrete que está acontecendo na Horizon Church, eles estão com um novo horário para os cultos em português. Agora passou a ser em todos os domingos, na parte da manhã, às 11h30 da manhã. E toda quarta tem estudo bíblico às 7 da noite. Tudo isso na sua língua portuguesa para que você possa entender, possa participar. Então, não perca essas oportunidades de fazer parte da igreja Horizon Church. Traga sua família. Muchas gracias, Jennifer. Perfecto. Entonces, esta es una oportunidad para toda la comunidad brasilera de que pueda unirse. No hay mejor lugar que una iglesia o un grupo social en el que se habla el idioma que uno entiende para encontrar los recursos, el apoyo, la amistad, la guía que uno necesita cuando es un nuevo inmigrante. Lo que está sucediendo ahora con la comunidad brasilera fue exactamente lo que sucedió con la comunidad de habla español hace 15 o 20 años en Alabama, y nosotros somos testigos de los cambios, de la evolución, de la transición de esta comunidad. Al principio, cuando uno llega, cuando es recién llegado a otra cultura, a otro ambiente, lo más importante es encontrar los puntos que nos pueden dar referencias de valor, referencias positivas, para que podamos vivir mejor y desarrollarnos y progresar en todos los sentidos. Y lo único que puedo decir es que la mayoría de nuevos inmigrantes que llegaron hace 15 o 20 años tienen mucho éxito, están muy bien. Hay casos, por supuesto, de personas que tuvieron que volver o irse, pero en general, la mayor parte de los inmigrantes se han logrado acoplar y viven con mucho éxito y felicidad. Así que yo espero eso de corazón para toda la comunidad brasilera que son nuevos inmigrantes. Carolina e Rosemary,
É um grande prazer, muito grata por vocês estarem aqui compartilhando tudo que vocês sabem, né? Dando suas opiniões para os nossos ouvintes. Então, muito grata. Muito obrigado pelo convite. Ela sempre me coloca em hot waters anyways, minha amiga. Um grande orgulho ter uma amiga como Jennifer. O envolvimento dela na comunidade brasileira e também em todas as outras coisas que ela faz aqui na comunidade é um orgulho muito grande para mim. Muito obrigada. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui contribuindo. Agradeço pela amizade da Jennifer e também sou muito honrada e feliz por estar fazendo parte desse projeto e de estar com ela nesses momentos que a gente pode ajudar a comunidade brasileira. Muchísimas gracias a nuestras invitadas especiales del día de hoy. Yo estoy sumamente contento, agradecido por esta oportunidad que nos han dado y quiero decirles que vamos a tener que contar con ustedes en el futuro para un próximo tema que tenga referencia o en el que podamos ver que es relevante que ustedes, por favor, nos vuelvan a acompañar a estar con nosotros. Entonces, con esto, amigos, nos despediremos y quiero decirles que este programa ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Alabama Power, las agencias State Farm de Vivian Mora, Horizon Church, la Asociación Latinoamericana de Alabama y el proyecto Mi Futuro. Los comentarios presentados en este programa no fueron responsabilidad de Radio Centro Birmingham ni de Hola Latino. La información proporcionada por los protagonistas debe ser tomada exclusivamente como comentario y de ninguna manera como base de consultoría o consejos. Los invitados especiales están eximidos de cualquier responsabilidad con la audiencia de este podcast. Este ha sido otro programa producido por Hola Latino, su conexión con la comunidad inmigrante. Nos vemos en el próximo programa.